partir de agora. Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. Vai começar a nossa aula de hoje. Prazer muito grande poder ter você aqui, participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Você também participando e interagindo através do nosso aplicativo aqui da nossa Melodia. Alô, você aí no Instagram da Rádio Melodia, no @Rádio Melodia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Já pode também, inclusive, informar, né? Compartilhar aí o nosso debate. Alô, você aí na nossa página do Facebook, também seja bem-vindo, bem-vinda. Alô, você aí no nosso canal do YouTube, todas as plataformas digitais, todas as nossas plataformas de comunicação à sua disposição para você poder interagir com a gente. A partir de agora, vocês estão detectados. Pesquisa do dia. Olha o nosso tema desta terça-feira aqui no nosso debate. O que realmente é o milênio? O que é o milênio para você? Que evento é esse? Onde e quando se dará isso? E aí, você sabe mesmo? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate. E os nossos mestres nesta manhã. Melodia tem o prazer, a honra, a alegria de poder receber esta mesa maravilhosa. Começar pelo querido mestre pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus de Madureira. O pastor Carlos Elias, da nossa querida PIB de Campo Grande. E também o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Senhor amado, somos gratos por mais uma manhã em Tua presença. Pelo privilégio, Senhor, de podermos estar na Tua presença e ouvir da Tua palavra. Ó Deus, neste debate, Senhor, que se inicia, eu peço, Senhor, para que cada ouvinte, Senhor, esteja não só ligado, ó Deus, mas também espiritualmente discernindo tudo aquilo que será ministrado nesta manhã, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Eliel, por esta rádio tão abençoada, que tem trazido, Senhor, assuntos importantes para preparar os nossos corações, Senhor, no Evangelho para a Tua vinda. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Carlos, do pastor Edinaldo, Senhor, pela minha vida, e te pedimos que o Teu Espírito nos use, Senhor, e nos dê sabedoria para compartilhar, Senhor, aquilo que o Teu Espírito quer falar a cada vida, a cada coração. Muito obrigado por esta manhã, que em nome de Jesus, Senhor, possamos alcançar sabedoria e entendimento para nos prepararmos, Senhor, e mantermos a nossa fé, ó Deus, firmes até a Tua vinda. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. O que realmente é o milênio? Que evento é esse? Quando se dará? Onde se dará? Onde vai acontecer? O que é isso de fato e de direito? Nas nossas estatísticas aqui, o não pergunta do debate é: você sabe o que é? Quando? Onde se dará, então? Não. 64% numa das nossas estatísticas, na outra 84% também. Então daí a importância do nosso debate, sobretudo deste assunto tão pouco falado, tão pouco comentado e sobretudo ensinado. Então vamos para o nosso debate de hoje, a nossa aula, começar pelo mestre querido pastor Carlos Elias. Como sempre, uma honra, uma alegria, um prazer muito grande recebê-lo. Bom dia, mestre. Bom dia, Eliel. Alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, né? Nessa manhã especial. Trago um abraço companheiro aí da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, ao irmão, né? Sua família, a toda a liderança aqui da Rádio Melodia. Obrigado. Quero saudar também o pastor Paulo Silva, nossos irmãos da Assembleia de Deus Boqueirão em Saquarema. Somos vizinhos lá, né? Eu tenho casa em Maricaia, gosto muito de passar o dia lá em Saquarema.
né, pelas areias, tomando água de coco, é muito bom. Quando posso fazer, eu passo ali por Jeconé e chego a Saquarema. Está aqui com o grande mestre Edinaldo Carvalho. Quem não sabe, né, pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus Madureira, é um homem que escreve sobre o assunto, né, tem material publicado sobre o assunto, e com certeza todos nós aprenderemos muito aqui nessa manhã. Com certeza seremos enriquecidos pela vida do pastor Edinaldo Carvalho e os irmãos da Assembleia de Deus Madureira. Nosso bom dia também. A questão do milênio já se mostra claramente difícil, aí veja que as pessoas parecem que têm medo de discutir o assunto pela dificuldade que tem de interpretá-lo. A nossa pesquisa já mostrou isso, 60% é não, 80% desconhece do assunto. Então é importante já, que se eu faço aqui talvez a base para nós abrirmos o debate, lembrar que o texto que tratamos disso está em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 11. Isso é muito importante, porque é o único texto que trata literalmente, explicitamente do assunto. Há inúmeros textos que vão ser coadjuvantes, que vão se somar a este texto, né? Profecias como Daniel, você vai encontrar muitos profetas enumerando essa visão, mas o texto é tratado com literalidade por João, em Apocalipse 20, de 1 a 11. Se o ouvinte em casa tem sua Bíblia, é bom abrir, porque eu tenho certeza que os pastores daqui por diante vão tratar do assunto por aqui. Apocalipse 20, versículo 1, né, nos diz que um anjo, né, desce do céu, tem na mão a chave do abismo, e é esse anjo que vai prender por 1000 anos Satanás. Então a doutrina é muito explícita para ser ignorada e é muito séria para não ser discutida ou ensinada. Diferente do que eu tenho ouvido falar por aí, na nossa igreja, por exemplo, já tem 2 domingos que eu trato desse assunto na classe dominical, e a classe está cheia, né? Tem gente que fica na porta pedindo vaga, eu digo só no bimestre que vem, né? Não tem vaga, não tem como entrar, não tem mais lugar. E estamos lá tratando, já se vão 2 domingos que nós tratávamos desse assunto, agora já entramos no juízo final. Se então nós temos um Satanás preso por 1000 anos, a ideia é entender de fato o que essa doutrina significa. A pergunta da nossa reportagem, que faz a pesquisa e que busca no ouvinte as suas dúvidas, ela está correta. A primeira pergunta a responder é: o que é o milênio? Nós não vamos responder nas correntes, não vamos ficar aqui agarrados ao amilenismo, ao pré-milenismo, ao pós-milenismo. Eu vou fugir um pouquinho da ideia das correntes e vamos ao texto literal, teologia bíblica. Saímos da sistemática e da ideia da discussão contemporânea teológica, vamos à Bíblia. O que diz a Bíblia, né? A teologia bíblica. O que é o milênio? O milênio é o período em que Satanás está preso por 1000 anos. Assim diz a Escritura, que nos foi revelada pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Nesse período, Satanás é preso para que não mais engane as nações. Apocalipse 20, versículo 3. Os benefícios desse período milenar são diretamente sobre as nações, né? Que não mais serão enganadas por Satanás. Muitas questões ficam a desejar quando dizem, por exemplo, que esse milênio acontece no céu. Eu digo, qual é o impacto disso então sobre as nações? Se o inimigo está enganando as nações, ele para de enganá-las, é nas nações que se vê, e aqui nesta terra, o impacto direto dessa questão. Outra coisa que o milênio é que é um período que pode ser percebido em tempo decorrido. Fala-se muito no simbolismo, né? O 1000 anos, uma linguagem simbólica, e eu concordo, faço coro com o apóstolo Pedro, que nos dá uma boa aula de escatologia, dizendo que para Deus na eternidade 1000 anos como um dia como 1000 anos. Eu não vou ignorar a linguagem simbólica e vou respeitá-la aqui. Mas é importante a teologia bíblica do texto. É um período que pode ser percebido no tempo decorrido, porque ele tem princípio, meio e fim. Apocalipse 23. Até se completarem os 1000 anos. Apocalipse 27. Quando, porém, se completarem 1000 anos. O texto clássico bíblico fala de tempo decorrido. Então não haverá nenhuma possibilidade da igreja não perceber, não vislumbrar, das nações não ficarem estupefactas diante deste momento profético que a Escritura coloca, pois o texto trabalha tempo decorrido, com início, meio e fim, capaz de ser percebido. Então, creio ter explicado mais ou menos na teologia bíblica o que é o milênio. A outra pergunta que me faz a pesquisa é: quando ele vai acontecer? Bom, ele só vai acontecer quando o diabo for preso. O texto diz isso. Apocalipse 20, versículo 2. Fala-se de uma retenção da ação diabólica em que ele está num abismo lacrado, impedido de enganar as nações.
correntes podem dizer que isso já está acontecendo, mas eu vejo no texto uma força muito maior, me parece, do que a atual situação. Porque o texto diz: lacrado, impedido, interrompido, veja, de enganar as nações. Algumas correntes falam de uma proteção do convertido, daqueles que se converteram a Cristo, serem protegidos pelo Senhor e o diabo não lhes toca, porque já estão protegidos e o diabo não lhe engana. O texto, irmãos, é muito claro sobre a questão das nações e do impacto desta prisão sobre as nações. Por isso é muito importante diferenciar neste momento a visão da igreja e das nações. Quando ele vai acontecer? Quando forem estabelecidos os tronos. O texto diz isso, Apocalipse 20, versículo 4. Quando forem estabelecidos os tronos e neles se sentarem aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar, ali está estabelecido o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Quando ele acontece? Quando as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus, eles reviverem. Quando eles reviverem e reinarem com Cristo durante 1000 anos, aí estamos no milênio. Está profetizado em Daniel capítulo 7, versículo 9, em Daniel capítulo 7, versículo 10, em Daniel capítulo 7, versículo 22, um texto poderosíssimo, quando Daniel propõe lá no Antigo Testamento já a colocação desse tribunal e do estabelecimento dessa situação milenária histórica. Quando é que ele acontece? Antes da ressurreição dos ímpios. O texto afirma isto. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram. É a Bíblia, é o Senhor que diz. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Quando ele vai acontecer? Antes do diabo ser solto novamente. Há um período. Mas a Bíblia diz que depois desse período ele novamente será solto. Apocalipse 27, este é o fim do milênio. Começo, meio e fim. Quando ele acontece? Afirmo. Ele acontece antes da segunda vinda. Repito, ele acontece antes da segunda vinda. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, da presença dele, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Na teologia bíblica, o texto é poderoso, o texto é claro, é explícito, caberá à igreja na dispensação do Espírito, na iluminação do Espírito, interpretá-lo, mas o texto é claro. E aí veja, após o milênio, se você tem aí o que é e quando, você tem que entender para delimitar o quando, o que vem depois para você sentir o fim e como ele termina. Após o milênio, será marcado por uma forte atuação satânica, teremos aí um engano medonho e uma obra terrível contra as nações. Por isso as nações perceberão o começo, o meio e o fim, porque quando o diabo voltar a atuar, ele volta com fúria. Apocalipse 20, versículo 8. E por fim, é o fim da aflição da igreja. O milênio, como fim milenar, é quando determinado está pelo Senhor o fim da aflição da igreja que é fiel, da igreja remanescente, da igreja que diz a Escritura ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A Bíblia diz que será travada uma batalha contra os santos, multidões marcharão contra os santos, mas a Bíblia diz, Apocalipse 29, que desceu o fogo do céu e os consumiu. É um tempo de grande triunfo para a igreja do Senhor. E por fim, eu quero crer que o texto bíblico diz, Apocalipse 20, 10, que será a derrota final de Satanás. A derrota final, terminal de Satanás, quando ele realmente é determinado para uma eternidade em perdição e levando com ele aqueles que acompanharam não mais a crença em Jesus ou no seu evangelho, mas a Deus e ao seu Filho repudiado. Este é o ensino. Eu fiz um apanhado por versículos bíblicos e quero crer que qualquer coisa que a gente vá fugir disso aqui, nós faremos uma teologia mais sistemática, mais comparativa, buscando outras questões bíblicas, mas o texto enseja este aprendizado. E o fiel deve ater-se, na minha percepção, se quer tratar do milênio, o fiel tem que ater-se a Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 11, vai ajudá-lo muito a ser mais fiel e a perceber a real situação do que é o milênio e quando ele vai acontecer. Pastor Paulo Silva, bom também tê-lo aqui nesta manhã, bem-vindo, bom dia, mestre. Bom dia, querido pastor Eliel, queridos ouvintes, pastor Carlos, nosso mestre na escatologia, nas profecias, o pastor Edinaldo, que segundo pelo menos a minha percepção, é um dos maiores escatologistas do Brasil, e eu quero deferir uma honra a ele nesse momento. A gente tem algumas coisas importantes para falar a respeito do milênio, não só a respeito do acontecimento do milênio,
mas sobre os assuntos que preparam para esse tempo. A grande importância do Apocalipse, eu estava ouvindo o debate de ontem que falou sobre esperança, o Apocalipse em si, ele traz uma visão desde o seu primeiro capítulo para alertar os servos do Senhor sobre as coisas que devem acontecer. Para a igreja, o Apocalipse é esperança, o milênio é esperança. Para o mundo e para o ímpio é terror. Mas o Apocalipse está à disposição de todos aqueles que querem e desejam lê-lo, e a igreja precisa exercer o seu papel, porque as estatísticas que foram mencionadas hoje afirmam que é um assunto quase nunca falado, ou nunca falado na grande maioria das igrejas, e a importância da revelação do Apocalipse não é só para nós termos o conhecimento das coisas que virão, mas principalmente para nos prepararmos, para estarmos firmes e aptos a viver esses momentos com Deus. Então, o milênio, como o pastor Carlos bem já falou, ele se dá em um período de 1000 anos, né, que se inicia a partir do aprisionamento de Satanás, que ele é preso, lançado no abismo e selado. Né? Esse selo significa um lacre de que ele não pode sair de jeito nenhum, determinado por Deus, e é um selo de um decreto espiritual. Mas se ainda não, segundo nós cremos, ainda não chegou o período do milênio, nós conhecemos algumas interpretações que podem diferir daquilo que nós estaremos falando aqui, mas o mais importante de tudo é saber que nós precisamos manter o coração com fé e esperando Jesus, para que, se a nossa interpretação falhar em algum momento por causa da mentalidade humana, nós estamos prontos para receber Jesus. Mas, segundo nós cremos, é algo que ainda acontecerá, porque existem alguns episódios e alguns cumprimentos proféticos que se dão progressivamente. Eu entendo, né, que o período, o milênio, ele se refere a um período de tempo de 1000 anos literal, no meu ponto de vista, na minha interpretação, como já foi falado, mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Durante esse período de 1000 anos, Jesus reinará sobre a terra, sobre a minha interpretação, após o período tribulacional que marca no arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, do falso profeta. Ao final, Jesus vem, derrota o falso profeta e o anticristo. Isto está em Apocalipse 19. Satanás é amarrado e se dá início, né, a um período milenar de Satanás preso e o reino de paz e justiça em Cristo, até que se cumpra os 1000 anos e finalmente Satanás é definitivamente derrotado, né, e se haverão, lá no capítulo 21, a gente vai ver novos céus, nova terra e a nova Jerusalém, também o grande trono branco. No final do capítulo 20, a gente vai perceber que haverá a segunda ressurreição, ou seja, dos ímpios, para que sejam julgados e o desfecho final. Então, quando se dará, né, o milênio, ele se dará, de acordo com a interpretação que eu tenho, após os 7 anos da grande tribulação, que é marcado pelo arrebatamento da igreja, né? Isso está vinculado à última semana profética de Daniel, capítulo 9, que ainda não se cumpriu. Então, Deus, ele trabalha de uma forma progressiva, com o acirramento dos fatos em velocidade se cumprindo, até que o seu desfecho final aconteça. Então, a profecia de Daniel menciona um decreto, um período de tempo, né, de 70 semanas, e quando a gente vê, por exemplo, Levítico 25:8, há uma justificativa bíblica literal para que as 70 semanas sejam vistas como semanas de anos.
ou seja, 490 anos completando o final de um ciclo. Só que Daniel ele vai declarar que 7 semanas e 62 semanas, completando 69 semanas, desde a ordem para restaurar, né, Jerusalém, até que o Messias fosse revelado e tirado. Só que aonde está a 70ª semana? Nós vinculamos esta última semana com o período de 7 anos que se dará a revelação, o arrebatamento da igreja, a revelação do anticristo, a aliança em um período inicial com Israel, a reconstrução do templo, um período de falsa paz e prosperidade, até que Mateus 24:15 se cumpra na fala de Jesus, que quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem lê entenda, e nós entendemos que na metade da semana, 3 anos e meio, o anticristo se revela como suposto Deus, coloca a sua imagem no lugar sagrado, no templo, profana Israel, se rebela, quebra a aliança, melhor dizendo, e há um período da grande tribulação de sucessivos fatos que acontecem, né, segundo o que eu estudei, os selos, as trombetas, as taças, até que, ao final do período de 7 anos, o anticristo e o falso profeta arrebanham os seus aliados e guerreiam contra o fiel e verdadeiro que vem sobre o cavalo branco, nós entendemos que é Cristo. Ele é aniquilado, lançado preso junto com o falso profeta no lago de fogo. Satanás é amarrado e aí começa um período de 1000 anos. Então, só para eu terminar essa fala, nós vamos entender que os sinais proféticos, principalmente estabelecidos em Mateus 24, praticamente já estão cumpridos ou se cumprindo aos nossos olhos. E um aspecto muito importante de 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 2, se eu não me engano, o versículo de 2 ao 7, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que o homem da iniquidade, ele se revela, mas antes, um fato que nós estamos vendo claramente, além de todos os sinais prescritos por Jesus em Mateus 24, que é a apostasia. Nós nunca vivemos um tempo de apostasia tão grande na igreja. Então, no meu ponto de vista, tudo está pronto para que a igreja seja arrebatada, porque a apostasia está clara. Agora, o tempo é de Deus. E ele vai cumprir uma sucessão de fatos para que o milênio aconteça. Porque se eu me preocupar só com o milênio e não me preocupar com a minha vida hoje, com a sucessão de fatos que se colocarão adiante, estão acontecendo, então eu não estarei preparado. E nós, irmãos, ouvintes, estude Apocalipse, esteja ligado, cobre as suas lideranças para que se trate sobre o assunto, porque é a base daqueles que esperam Jesus na sua segunda vinda. Muito bom. Meu querido pastor Edinaldo Carvalho, mestre querido, que bom, que alegria, que honra tê-lo aqui, meu Obrigado, mestre. Eliel, por essa oportunidade, mais um. Eu fico até tonto. Eu fico pensando se os pastores que estão à frente de grandes denominações, que investem recursos financeiros para fazerem grandes congressos, colocar esse povo todo com uma mesinha, um lápis, um caderno, chamar mestres como estes que estão aqui hoje, né, e botar seminaristas, professores de escolas dominicais, os próprios pastores que não tiveram uma formação voltada para o estudo escatológico, para aprender, eles para ensinar grandes mestres, como o pastor Paulo, o pastor Carlos. O pastor Carlos fez uma síntese fabulosa da teologia bíblica sobre o milênio, para mim, sem remendos. O pastor Paulo fez toda a cronologia, né, falando também do momento que antecede o milênio,
Quer dizer, homens preparadíssimos, com visões lúcidas, sensatas, sobre um tema tão esquecido nas igrejas. Quanto a mim, minha modesta cooperação, eu vejo que o milênio é uma repactuação. É um repacto. É um repacto através da geoteocracia estabelecida no Éden. Lá no Éden, o rei era Deus. E o Senhor Jesus estava lá, a árvore da vida. Né? Ali Jesus estava presente no Éden. E o Éden foi interrompido. A teocracia edâmica foi quebrada pela queda do homem. Isso não poderia ficar assim. O Senhor teria que continuar reinando. Só que quando o homem caiu, quebrou a aliança, ele disse para Deus: eu quero ser rei. Eu quero estabelecer uma teocracia humana, um governo humano. Deus permitiu. Olha, isso tudo está nas Escrituras. Lá no Êxodo, capítulo 20, versos 9, diz assim: então tá bom, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você quer ser rei? Homem, quero estabelecer o meu reinado. Você terá 6 dias. E a contagem profética divina dos 6 dias são 6.000 anos. Tanto Moisés como Pedro diz que um dia para o Senhor, como 1.000 anos. Isso aí é uma chave hermenêutica, é um código para nós entendermos como Deus conta o tempo do homem na Terra. Porque quem inventou a semana no conceito de 7 dias foi o próprio Deus, não foi o ser humano. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Esse descanso no hebraico é Cristo, é Shiló, que está lá no Gênesis 49:10, que fala do cetro. E o cetro não se arredará de Judá, nem o comando de bastão de sua posteridade, se referindo a Davi, até que venha Shiló. Shiló no hebraico é descanso, se refere ao 7º dia, que o Êxodo capítulo 20, versos 8, diz que é o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. O sábado é o 7º dia milenar. E os outros 6 é obra do homem. E de Adão, depois da queda até hoje, é reino do homem. Por isso a iniquidade, por isso o pecado, por isso toda a desgraça que o homem perpetrou no planeta Terra nesses 6.000 anos. E quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais isso se acirra. Por isso que isso tem que ser quebrado para voltar ao reino teocrático de Jesus Cristo, que será o milênio. O milênio é o reino teocrático de Cristo na Terra, para cumprir o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, que nunca foi na terra, só será no milênio. Venha a nós o vosso reino. Está aí o milênio. E seja feita a tua vontade no milênio, porque no milênio há rei. Isaías capítulo 32 diz: eis aí está um rei que reina com justiça. De Adão até hoje não há rei que reinou com justiça. Só haverá no milênio. Se não aconteceu o milênio, o diabo ganhou. Porque da queda de Adão até hoje, jaz o maligno na terra. Se essa malignidade não for quebrada, a saga humana, a histórica da humanidade, não teve sucesso em Cristo. Só terá sucesso em Cristo quando ele revelar o reino de Deus no último dia milenar, que é o sábado, é o 7º dia, que será estabelecido com a segunda vinda. Jesus voltará à terra como um corpo humano e divino ao mesmo tempo. Ele está à destra do Pai, na sua essência, com as suas malas prontas, e virá e chegará em Edom, quando ali ele exterminará os exércitos do anticristo. Israel se converterá a ele, e ele então irá para Jerusalém, para adentrar a cidade de Jerusalém, fazer Hanukkah, purificação do templo que o anticristo irá profanar, e
enviar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo. Satanás já estará preso para não interferir, porque não haverá dois reis na terra. Então o rei da malignidade estará preso, enquanto o rei da luz, o Senhor Jesus, encarnado como ser humano, porque ele tem que ser rei, homem entre homens, como foi da primeira vinda, reinará de Jerusalém sobre as nações. A exegese, a hermenêutica que o pastor Carlos fez sobre literalidade, porque tem que ser nas nações. Isso aí não será no céu. Isso aí acontecerá entre as nações, entre os homens. Deus permitiu o governo mundial humano durante 6 dias. Então, o milênio será o repacto com o Éden, né? Como nós já explicamos. E o milênio, embora seja explícito, como o pastor Carlos diz lá no Apocalipse capítulo 20, ele está gritando desde o Gênesis. Colocarei na mulher uma semente. Essa semente é Jesus Cristo, o rei, que mandará no final do milênio Satanás também para o lago de fogo, para cumprir essa parte. O Senhor Jesus, ele peregrina com Israel desde o início da terra. Quem abriu o Mar Vermelho? Jesus. Não foi o cajado de Moisés. Ali foi só a ordem, não é? Quem gerou água em Refidim? Jesus. Quem derrubou as muralhas de Jericó? Jesus. Quem era aquela nuvem que caminhava com Israel durante o dia para aplacar o calor? Cristo. E aquela coluna de fogo durante a noite para gerar calor? Cristo. E ele veio, encarnou, veio para Israel e volta para Israel. Por isso que lá em Edom, Israel se converterá a ele, cumprindo Zacarias 12:10. E Israel será a nação superintendente do reino milenar. E a Canaã antiga, que implica hoje terras da Síria, da Arábia Saudita, do Líbano, do Egito, será toda devolvida a Israel. Israel será a nação que dará posse à terra de Canaã, porque a aliança com Abraão dá-te essa terra por possessão perpétua. Então essa perpetuidade não existe até agora. Israel é um pedacinho de terra, o resto tomaram todos, mas toda a terra de Canaã será devolvida a Israel no milênio, para que não haja fome na terra. Israel vai ser o celeiro do mundo, produzindo alimento durante o milênio para todas as nações. Por isso que no Isaías capítulo 2 diz que serão feitas estradas para que as nações subam a Jerusalém para buscar os favores do rei. Isso não é alegoria. Os alegoristas da escola de Antioquia, melhor, de Alexandria, do 2º século, que inventaram essas interpretações baseadas nas filosofias gregas de Platão e de Heráclito. Os discípulos de Jesus e os discípulos dos discípulos eram quiliastas, quile, 1000. Eles criam no milênio de Cristo na terra, né? E eles defendem. Então nós temos Barnabé, Irineu, Lactâncio, Papias, Comodianos. Esses homens ensinavam a respeito do reino milenar de Cristo no 2º século, no 3º século, até ser quebrado por uma interpretação louca, uma hermenêutica alegórica, que não diz o que quer dizer, para tirar a visão do reino milenar da igreja. Portanto, meu querido ouvinte, se você não quiser ir para o Lago do Fogo, prepare-se para viver o milênio. Aqueles tronos que João viu em Apocalipse 20, versículo 4, na verdade, os tronos onde os salvos, a igreja irá reinar com Cristo os 1000 anos. E até os que forem para a grande tribulação, que perderam a caravana do arrebatamento e vão resistir à marca da besta, também vão reinar com Cristo, porque eles vão negar ao anticristo, mas morrerão, mas viverão para reinar com Cristo os 1000 anos. Muito bem. Imagina como é que eu corto um negócio desse aqui.
Explodir aqui o break aqui, mas a gente está indo para o intervalo. A gente volta rapidinho, mas muito rápido, com toda a segunda parte aqui do nosso debate e você aqui participando com a gente, tá bom? Até já! Estamos apresentando Melodia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate, falando sobre o milênio hoje aqui, gente. Que primeira parte riquíssima. Já estamos de volta com a segunda parte, discutindo este assunto com o pastor Paulo Silva, com o pastor Edinaldo Carvalho e também com o pastor Carlos Elias. E daqui a pouquinho eu quero passar aqui pelas participações aqui dos nossos amados ouvintes, mas uma dúvida muito forte aqui, pastor Carlos Elias, com relação à questão dessas datas, né? Desses tempos, melhor dizendo, 1000 anos, 3 anos e meio, 7 anos, ouvintes aqui com dúvidas, né? Esse tempo de fato é literal ou há uma interpretação nesse sentido, pastor Carlos? Hoje esse é o grande conflito. Há 2000 anos que o texto nos foi entregue, Eliel, e o consenso, humanamente, para nós aqui é muito difícil fazer. Né? Nossos colegas que estão na defesa aqui à minha direita e esquerda estão colocando claramente o milênio literal e as contas literais se mostram eficientes. É importante dizer isso, são muito eficientes. 4.000 anos, 2.000 anos depois de Cristo, 6.000 anos. Se você interpretar à luz de Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 11, você está entrando no último milênio, né? Numa era de último milênio, na linguagem bíblica, e teremos aí os 1000 anos em que há realmente a revelação desse trono. Agora é importante dizer ao ouvinte que nós não temos como afirmar e ser assertivos nisso. Só o Espírito Santo nos pode dar isso com o tempo e nos mostrará, com a revelação e com o conhecimento da história, que isto, então, acontece desta forma. Você veja que a linguagem que temos em Gênesis, desde quando o pastor Edinaldo coloca aqui, a linguagem de Gênesis é uma linguagem simbólica, né? Vai nos dando símbolos, né? De trabalho, de dias, 6 dias trabalhando, 6 dias realizando, e viu que era muito bom, e no 7º dia descansou. Em Êxodo, um mandamento, né? Um mandamento claro, que devemos trabalhar, honrar pai e mãe, não ter outros deuses, mas depois diz, não se esqueça do dia do descanso para o santificar. O que para nós significa milênio? Para nós é um tempo em que vamos descansar, em que todas essas obras que são inúteis, que são obras infrutíferas, que estão nesse corpo corruptível e perecível, ela se encerrará, né? A igreja recebe, como diz o texto, nós vamos reviver e receberemos novos corpos para entrarmos a esse governo de descanso, onde o Messias é colocado nesse trono com a sua igreja, o seu povo, para governar. Então, assim, tentar prazos, eu acho para nós muito arriscado, porque eu vou muito com o ensino de Jesus. Ele afirma, não vos compete, né, Atos, né? Não vos compete saber as datas e as coisas que ao Senhor foram reservadas. Todo tipo de pergunta no sentido de data ou quando, para nós é difícil. Eu ficaria com o para quê, com o propósito. Aguardemos, então, a revelação e que haverá descanso. E a questão dada pelo pastor, que também nos deu, Paulo Silva, da última semana, em 3.5 e 3.5, são textos claros, que estão revelados na Escritura, né, de que há uma semana espiritual a ser contada e que nós temos nessa primeira parte, por isso divide em 3,5 e 3,5, uma aflição, uma tribulação grande e o encerramento dessa ação demoníaca e satânica de tanto anticristo, né, quanto falso profeta, um poder político desvirtuador e uma religião falsa ser destruído. E é isso que a igreja precisa saber, que ela não será engodada por esse poder, que ela não será engolida. Ao contrário, a promessa é que a igreja sairá triunfante e triunfal com Cristo no seu governo, com sua igreja. Isso é importante. Então eu não tenho preocupações de dizer faltam 999 dias e tal, eu não tenho. Eu acho que todos que tentaram por esse caminho e ficaram procurando essas contas se perderam. Nós vamos na esperança de que a promessa é real. O texto, como disse o pastor Edinaldo, ele bate desde Êxodo, né? Desde Levítico, Hebreus capítulo 4, descansa, a promessa de que a igreja descansará desse sofrimento, dessa perseguição medonha na qual ela é submetida por anos e por milhares e milhares de anos. Aqueles que estão nos selos clamando por justiça receberão justiça e todas as obras serão de fato julgadas. Então, o ouvinte, é claro que se preocupa com isso, gostaria de uma resposta do ouvinte incisiva, né? Abril de 2029, mas infelizmente nós não faremos esse tipo de datação. Nós faremos o ensino, como estamos aqui nós três, né? O ensino profético, bíblico, entoando a ideia de 1000 anos, aí duas convisões muito claras de 1000 anos literais, e, obviamente, na minha percepção, uma linguagem bem simbólica, né? Eu vejo que haverá um número de horas
processo compatível a esse calendário que está aí, mas eu entendo que o Senhor vai manifestar isso com tempos espirituais, em que espiritualmente você verá o seu governo, verá a glorificação da igreja, verá a justiça dos mártires e verá o trono começando a devolver a todos aqueles que fizeram obras boas ou más, como está em toda a Escritura, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Na questão da ressurreição, tudo isso se cumprirá e será fechado logo após esse grande milênio. Eu acho que é isso que nós temos que pensar e crer, que a Escritura nos dá subsídio para tanto. Toda tentativa fora da Escritura de procurar isso é extremamente difícil, extremamente perigoso e pode levar o cristão, muitas vezes, que datou isso, escreveu isso, quando tudo isso passa, não acontecendo a visão de sua interpretação, esfriamento na fé. Ele deve confiar e ter esperança que Deus, que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, também na 7ª semana vai voltar a história, vai amarrar o inimigo, vai triunfar a igreja, vai haver uma explosão da mensagem evangelística, do evangelho, do poder do evangelho em todas as nações. Todos verão a nação de Israel, o santo de Israel, a igreja e o Israel de Deus governando e dirigindo como o Senhor prometeu. E aí sim a história se consumará. Muito bem. Tem o Michel de Vila dos Teles, quer fazer uma pergunta aqui. Atenção, pastor Paulo Silva. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Aqui é Michel de Vila dos Teles. Eu gostaria de perguntar, nesse aprisionamento, só o diabo será aprisionado? Ou todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor também estarão presos e aprisionados? Ou eles ainda estarão atuantes nesses 1000 anos aqui no meio de nós? Obrigado, Michel, pela sua participação aqui com a gente. E aí, pastor Paulo Silva, o que a Bíblia fala sobre isso? Sim, me permita só fazer um breve comentário a respeito da pergunta também anterior. Por favor. Definir datas não é... A gente não pode fazer, mas nós podemos entender os períodos, né? Os períodos são literais, definir datas não. E a palavra do Senhor, ela sempre vai nos trazer a oportunidade de vislumbrar os sinais para que a proximidade dos períodos proféticos se cumpram na sua literalidade. Em relação à pergunta do Michel, né, nós já vemos no capítulo 19 que o anticristo, né, no final do período do seu reinado na terra, né, que nós entendemos de 7 anos, ele vai guerrear, né, contra o cavaleiro do cavalo branco, que a gente entende que nesse é o verdadeiro, né, e a própria Bíblia vai dizer que ele é fiel e verdadeiro, né, e ele vai guerrear contra os seus aliados, ou seja, quem são os aliados do anticristo? Todos os reis, líderes, povos, pessoas que se entregaram à sua liderança e colocaram a marca, né, a sua marca de domínio. Mas haverão, junto com Israel, algumas nações e muitas pessoas nesse período que não colocarão a marca da besta, ou seja, resistirão à besta no período do seu império. Então, quando Jesus vier e aniquilar todo o exército, né, que está aliado ao anticristo, o anticristo e o falso profeta serão amarrados e lançados no lago de fogo. A Bíblia fala de Satanás no abismo, que eu entendo que é um lugar separado, porque só lá no final dos 1000 anos, no juízo final, que Satanás, quando é libertado, se levanta, guerreia, é vencido, e aí sim é jogado no lago de fogo para ficar junto lá com o anticristo e o falso profeta para sempre. Então, todas as pessoas aliadas ao anticristo serão aniquiladas com ele, morrerão literalmente. O anticristo e o falso profeta, a Bíblia vai dizer que serão lançados vivos no lago de fogo, amarrados. E quem ficará na terra? Aqueles que não se curvaram ao anticristo e se renderão ao governo de paz e justiça de Jesus durante os 1000 anos.
a igreja estará retornando com Jesus, como o pastor Edinaldo bem falou, né? E estará reinando com Cristo durante 1000 anos com todos aqueles que estarão, né, que foram mortos no período da grande tribulação. Então, a questão Satanás estará aprisionado no abismo, o anticristo e falso profeta já lançados para sempre no lago de fogo. Todos os inimigos de Cristo, nesse momento, serão aniquilados, e que estará na terra os sobreviventes junto com Israel que conseguiram resistir ao anticristo. E muitas destas pessoas, reis, líderes, ao final dos 1000 anos, serão também seduzidos por Satanás por uma última vez e serão aniquilados para sempre. Então, haverá na terra unicamente os sobreviventes que não se renderam ao anticristo quando Jesus vier para trazer juízo ao falso profeta e o anticristo. Muito bem. Pastor Reginaldo Carvalho, nós estamos já nessa reta final aqui, uma pena, nessa reta final aqui, porque o assunto ele é palpitante, ele né, e vai abrindo um leque, não é? Porque são fatos sucessivos. Tudo aquilo que a gente até falou aqui, a gente falou aqui sobre o Tribunal de Cristo. Quer dizer, a gente vai fazer todo mês aqui, a gente está cumprindo aqui, graças a Deus, se Deus quiser, esse ano aqui, amém, a gente vai estar trazendo esses assuntos, esses temas, mas é um assunto muito palpitante. O grande problema são as interpretações, e a gente tem que respeitar a opinião, né, de cada um, né, não fechar de fato a questão, e que acaba muitas das vezes também corroborando para atrapalhar o entendimento, no sentido de que de fato está acontecendo. Sim. E como que isso de fato se dará. Por isso que o tema fala sobre isso hoje, e como isso se dará. Porque para muita gente, tem gente que já está falando que a gente já está na tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, que nós já estamos reinando com Cristo, que nós já estamos no milênio. Isso cria uma confusão de entendimento daquilo que a Bíblia, de fato, quer ensinar, hein, pastor Reginaldo? Falta simplicidade, falta literalidade. Eu, por exemplo, sou refém do texto. Eu não sou revelador, não consigo revelar nada. Portanto, não me procure para eu revelar seu sonho. Não tenho esse talento. O que Deus me entregou, né, pela dádiva, misericórdia dele, foi amar o texto e a sua literalidade. E quando a língua portuguesa não me contempla, eu faço um esforço, consulto o professor Hélio, consulto outros biblistas, outros exegetas, outros hebraístas, outras pessoas que conhecem o grego, para poder ter uma interpretação mais fidedigna daquilo que o texto quer dizer. Para mim, Deus não é mágico, não faz charada. O que ele quer comunicar, está expressamente escrito na Bíblia. A Bíblia é um milagre e é a expressa vontade de Deus para chegar, depois de 1.500 anos, de 40 autores, até a minha cabeceira, a minha mesa, para que eu tenha entendimento daquilo que o Senhor quer dizer. Eu também respeito, né, os alegoristas, os calvinistas, aqueles que são pós-milenistas, aqueles que creem que o milênio está acontecendo e que o milênio não é de 1000 anos, são de 2000 anos, que o milênio começou a partir de Cristo e já fazem 2000 anos que o milênio está acontecendo. Eu não encontro lucidez nessa interpretação, embora respeite, não é? Porque os profetas, por exemplo, eu vou dizer um aqui, Isaías capítulo 2, diz que o Senhor estabelecerá seu trono em cima do monte. Os povos afluirão para eles. O menino pode botar a mão no buraco da serpente, que ela não lhe fará mal. O leão vai pastar, o leão vai virar ruminante, vai pastar junto com a ovelhinha. O homem não aprenderá mais a arte da guerra. Os equipamentos de guerra serão reusinados, serão transformados em arados, não é?
para que a terra seja pujante na sua produção agrícola. Diz que do limiar do Templo de Jerusalém vai fluir o rio de águas vivas, que é tão cantado aí, não é no céu, vai vir de Jerusalém para recuperar o ecossistema terrestre. Metade dessas águas correrão para o Mar Oriental, que é o Mar Morto, que vai gerar vida, e a metade para o Mar Ocidental, que é o Mar Mediterrâneo. E quando essas águas que vierem de Jerusalém por gravidade chegarem no Mar Mediterrâneo, todo o planeta será limpo, porque sairão essas águas pelo Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica, cairá no Oceano Atlântico, irão às calotas polares do sul e do norte, reconfigurarão os gelos da Terra para minimizar a temperatura, entrarão nos deltas dos rios para recuperar os mangues, os berçários dos peixes e os plânctons, e essas águas também irão evaporar para recuperar a atmosfera da Terra por causa daquele que virá restaurar todas as coisas, como diz Atos capítulo 3, de 19 a 23. O céu guarda Jesus até o tempo do refrigério no milênio, que ele vai recompor a Terra. Eliel, imaginemos como vai estar o planeta Terra daqui a um pouquinho de tempo. As bombas atômicas vão acontecer na Terceira Guerra e na Quarta Guerra Mundiais. Gog e Magog já está pronto para acontecer. E depois o Armagedon. As forças das Marianas irão romper. As placas tectônicas irão se remexer. Haverá um terremoto global. O grande holocausto da Terra já está pronto para acontecer. Pelo menos 5 bilhões de pessoas irão morrer. As placas tectônicas já estão se abrindo, os cientistas estão dizendo isso. O absinto, o meteoro, está vindo aí em contato para chocar-se com a Terra. Todo o Apocalipse, capítulo 8 em diante, e o Apocalipse de Isaías, capítulo 24, já está sendo noticiado pela ciência. Então, quando Jesus voltar, vão ser escombros. Como é que isso vai ser restaurado? Por causa da sua presença em Jerusalém. Esse rio de água vivas que Zacarias e Ezequiel falam, fazendo essa composição, irão restaurar o planeta para o governo milenar de Jesus Cristo. Eu entendo isso porque a Bíblia diz isso literalmente. Eu não alegorizo isso, nem espiritualizo isso. Para mim é o que é uma fotografia preto e branco da vontade do nosso Deus, que vai acontecer. Infelizmente o tempo já está indo, eu não quero tomar mais tempo, mas eu abençoo a sua vida, Eliel. Peço Deus que te abençoe essa visão para manter acesa aqui na Rádio Melodia, que é um seminário no ar, esse estudo de escatologia. Chamar homens como esses, né, para realmente dissecar e motivar os colegas pastores a entrar por essa vereda, porque o tempo chegou, né? A mensagem dos últimos dias é a escatologia bíblica. Muito bem, é o que eu ia conclamar agora aqui, todo mundo acompanhando a gente, você que pastor, você que está aí pregando o Evangelho, tem responsabilidade na propagação do Evangelho, no ensino da Palavra de Deus. Chegou a hora de aprofundar este assunto. Pastor Carlos Elias já está fazendo isso na PIB de Campo Grande, pastor Paulo Silva no Boqueirão, pastor Roberto Inácio aqui também na nossa igreja, o pastor Edinaldo Carvalho aí para poder... Se você tem qualquer dificuldade nisso aí, né, de poder explicar isso, falar sobre isso, o pastor Edinaldo Carvalho tem um seminário sensacional que a gente recomenda aqui. Já já eu vou estar dando aqui o número do telefone do pastor Edinaldo para você convidar o pastor Edinaldo para estar aí na sua igreja, aprofundando também este assunto, tá bom? Por hora eu quero agradecer essa mesa maravilhosa, formou para a gente tratar desse tema, neste assunto. Pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, número 54, no centro de Campo Grande. Mestre, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Ao término do debate, agradecer a Deus o privilégio, né, de participar com homens de Deus tão inspirados, né, tão instrutivos, né, como escola de interpretação extremamente bíblica. Eu quero só lembrar que a pergunta do irmão sobre Satanás preso e as pessoas presas com ele, né? A resposta é não, o povo está solto, né? Apocalipse 20, versículo 7 e 8, diz que ele vai sair solto e vai reunir uma multidão de pessoas que estão marcadas pela besta, pelo falso profeta, uma grande batalha, e depois dessa batalha estão destruídos. Então ele está solto, né? E a questão de terminar aqui, eu fecho com o ensino clássico do encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
Será este o tempo? Aí vem uma resposta clássica que eu me submeto a ela e confio. Não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas em que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Nós vamos receber poder para testemunhar e viver o evangelho até quando Jesus vier. Então a orientação da igreja é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Os que estiverem vivos, obviamente, verão toda essa glória. Os que não estiverem, virão com essa glória para ver o julgamento das nações. Que Deus abençoe, Eliel. Obrigado pela oportunidade. Espero voltar outras vezes para ajudar os irmãos. Honra tê-lo aqui, pastor Carlos Elias. Meu querido pastor Paulo Silva, Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema, Avenida Nossa Senhora de Nazaré. Abril vem aí, dia 5 de abril, 16 anos da minha igreja tão querida, que eu tive o privilégio de pregar ainda no início, bem no início, né, na sua organização, 16 anos, glória a Deus por isso, vamos estar juntos se Deus quiser. Pastor Paulo, que fica para nós de reflexão, irmão? Bom, há 16 anos juntos, né, pastor? Desde o primeiro ano. Glória a Deus, você faz irmão. Parte integrante daquela obra, a igreja te ama. Que alegria, e eu Olha, é uma alegria muito grande. Eliel, de tudo aquilo que a gente tem falado, nós sabemos que existem muitas pessoas dentro dos ouvintes que talvez não tenham a possibilidade nem a oportunidade de se aprofundarem muito nesse tema, né? Mas uma coisa é importante para todos nós que precisamos viver, para todos nós, precisamos ter as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, permanecermos firmes na nossa fé, sem retroceder e viver em obediência à palavra de Deus. E eu quero deixar só um versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito Deus abençoe a todos. Um abraço para a Igreja do Boqueirão, para a Márcia, que está ouvindo. Legal. Todo mundo. Bia está lá em Curitiba. Está acompanhando assistindo. A gente aqui. E para todos os ouvintes, para toda a equipe da Melodia. Obrigado, irmão. Valeu, querido. Pastor Edinaldo Carvalho, da nossa querida Assembleia de Deus em Madureira, na Rua Carolina Machado 174, em Madureira. Já vou estar trazendo aqui o contato do pastor Edinaldo Carvalho. Por hora, mestre. Há um trono e um sacerdócio guardado para você, ouvinte, que é servo de Jesus. Você será rei e sacerdócio para estar com Cristo durante o milênio. Preserve o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nesses últimos dias, nós temos que lutar para sermos crentes de verdade, para que no arrebatamento não fiquemos aqui na terra. Deus abençoe a todos. Eu fico muito feliz porque Glorinha está aqui. Beijo, Glorinha. Você é dona do meu coração. E eu mando um abraço lá para o querido Enio, que é de um site, de uma plataforma chamada Arena Apologética, lá do Ceará. Olha aí. Estão todos ligados. Um abraço, Ontem Enio. eu fiz uma live e divulguei bastante o trabalho de hoje aqui na Melodia. Maravilha. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Edinaldo. Gente, olha, o contato do pastor Edinaldo, código de área 21, Rio de Janeiro, né? 999145599. Vou repetir, pastor Edinaldo, com um seminário maravilhoso, sabe, sensacional, para que você possa estar aprofundando esse assunto aí na sua igreja, tá bom? Código de área 21 969145599. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Maria Eduarda, Marco Pires, Haroldo Guimarães. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério de Deus em Cascadora. Débora Lira, vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa terça. Valeu.